Olá pessoal, nessa aula 7 a gente vai conversar um pouco sobre capacitores. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre conceitos básicos que vão fundamentar a definição de capacitores, a teoria. Vou fazer um cálculo simples de capacitores de placas paralelas. Na linguagem que a gente tem feito de cálculo de potencial elétrico, algumas integrais, enfim. E na parte 2 a gente vai fazer cálculo de capacitâncias de capacitores que de fato a gente calcula só no ensino superior, que são capacitores esféricos e cilíndricos, tá? Bem famoso aí junto com o capacitor de placas paralelas. Então me acompanha aqui, então vamos conversar um pouco sobre capacitores. Então, dispositivos elétricos, né, elementos de circuito que têm a função de armazenar cargas, armazenar energia para entregá-la, né, de uma forma quando for acionado, recebe o nome de capacitor. Então eles armazenam carga para entregá-la, né, para liberá-la com uma diferença de potencial de uma vez. Qual que é a diferença na prática entre uma fonte, que de fato tem um papel de alimentar um circuito elétrico, e um capacitor? Idealmente, o capacitor deve ter uma capacidade de oferecer potência, ou seja, oferecer essa energia de maneira bem rápida, superior à fonte, porque a fonte ela está limitada com uma resistência elétrica finita, que a gente pode até não colocar na nossa conta, mas ela existe. Tudo bem? O capacitor, idealmente, ele deve conseguir entregar uma corrente bem intensa, certo? Então, a ideia é que você armazena a energia no capacitor ao longo do tempo e libera de uma vez só. Tá? Então, essa aí é a filosofia da coisa. Imagina que a gente tenha um capacitor mais simples possível, de faces de armaduras paralelas. Tá? Você estabelece uma diferença de potencial entre as duas, com bateria, por exemplo, e você carrega cada uma dessas armaduras aqui com, por exemplo, cargas positivas e cargas negativas. Idealmente também a gente tem que a carga total armazenada no capacitor é nula. A gente acaba se referindo aí a uma carga de uma das armaduras, né? O módulo de cada armadura dessa. Certo? Eu tenho aí dois potenciais, um V mais e um V menos. E a diferença de potencial entre as duas armaduras, que é a DDP, que a gente fala do capacitor, essa diferença aqui, V mais menos V menos, que a gente pode calcular como sendo essa integral menos do campo elétrico, né, que é o gradiente do potencial da carga da armadura negativa até a armadura positiva, ou vice-versa. A gente pode tirar esse sinal de menos e caminhar junto com o campo elétrico, certo? Então, aí essa definição da carga, definição da DDP que tem, certo? No geral, o que a gente observa que, dado uma distribuição de cargas elétricas, né, a gente vai ter que a carga ela é proporcional ao campo elétrico gerado e é proporcional à diferença de potencial. Então, a gente acaba tendo, que a gente mede em laboratório, né, uma DDP, né, um V, e uma carga elétrica armazenada. Então, a gente tem essa proporcionalidade entre os dois, e a quantidade física que vai caracterizar o nosso capacitor vai ser a capacitância elétrica, que vai representar por C, e vai ter basicamente aí essa capacidade de armazenar carga, então vai ser a razão carga dividido pela DDP. Então, eu imponho uma DDP e armazeno carga. Então, quanto mais DDP, mais carga. E aí essa constante proporcionalidade vai depender da geometria, principalmente do meu capacitor, e vai ter essa forma de ser calculada, né? Carga sobre DDP. E aí, em geral, é sempre legal comentar um pouco que em circuitos eletrônicos, se você olhar uma placa, né? Resistores são muito miniaturizados, transistores muito miniaturizados, circuitos integrados, né? Mas tipicamente capacitores eles vão ser elementos grandes, então coisas de maior volume ali no seu circuito eletrônico, coisa geral preto, né? Que é o capacitor eletrolítico típico, eles vão ser maiorzinhos, tá bom? E indutores também, mas que a gente vai falar mais pra frente, que são as bobinas que vão estar ali enroladinhas com fio de cobre normalmente. Aqui, o segundo ponto é a energia armazenada, né? Eu falei que o capacitor ele serve para armazenar energia, então é natural que nós tenhamos aí uma preocupação em calcular a energia armazenada nesse sistema. Ele vai fazer isso de uma forma bem geral, então vamos partir aqui
da definição de capacitância, que era Q sobre V, eu vou isolar a tensão, que é essa expressãozinha aqui, eu troquei, passei o V para o denominador, o V para cima. E a gente pode imaginar, na mesma ideia que a gente falou de energia armazenada em um sistema de cargas, a gente sempre tinha que um incremento de energia era a carga que eu estou trazendo. Então, imagine que eu tenho um dq, né? Um elementozinho de carga, um pequenininho, uma pequena variação, indo do infinito, potencial nulo, até esse potencial, saindo de um para o outro. Né? Então, a gente vai ter que o incremento de energia CDU é o V dq. Né? Mas o V a gente acabou de calcular lá em cima, é Q sobre C. Então, a gente tem que o incremento de energia é Q dq sobre C. Certo? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é calcular uma integral, tá bom? Que é essa área sobre o gráfico aí de tensão sobre carga. Tá bom? Cada incrementozinho aqui, esse Q sobre C é essa altura, esse dq é esse incremento. Então, essa areazinha aqui sobre esse gráfico é o incremento de energia e, portanto, quando eu faço toda a variação de carga desde zero até um valor final Q, essa área sobre o gráfico me dá a energia armazenada. Bem? É uma integral bem simples de fazer, vai dar o C vai para fora, integral de Q dq, que é o quadrado sobre 2. Outra alternativa é calcular essa base vezes a altura desse triângulo aí, retângulo, tudo bem? Então eu posso calcular como Q2 sobre 2C, e eu posso aplicar a definição da capacitância que está lá em cima. Eu posso querer, por exemplo, isolar a carga, eu obtenho essa expressão aqui do centro, ou eu posso usar só uma vez e fico com o produto aí QV sobre 2. Tudo bem? Então são três formas aí de calcular a mesma coisa. Você usa a que você achar mais conveniente. Né? Basta decorar uma dessas e saber a definição de capacitância, você consegue resolver e deduzir as outras formas. Tudo bem? O terceiro ponto de capacitores é a associação. Então, em geral, você tem em diferentes sistemas uma associação de capacitores. Você pode ter capacitores individualmente menores, você quer um capacitor maior, ou ter diferentes caminhos, né? Você tem aí efeitos equivalentes em um sistema de capacitores por um único capacitor. Então, basicamente, a gente vai ter aí dois tipos de associação típicas, né? Que vai ser a série e a em paralelo. É o que normalmente é visto aí no ensino médio sem grandes problemas. Na associação em série, você tem um capacitor depois do outro, certo? Então, imagina que aqui você tem uma carga mais Q. Opa! Vou colocar escrevendo. Aqui eu tenho uma carga mais Q, aqui eu vou ter uma carga menos Q. Esse fio carga é constante, então aqui mais Q, menos Q. Aqui menos Q, mais Q, menos Q. Né? Imagina que você fechou aí o circuito com alguma bateria. Então perceba que a carga no capacitor 1, 2 e 3 é sempre a mesma. E a tensão nesses dois extremos, né? Por exemplo, esse aqui positivo e esse negativo, eu posso imaginar que é uma tensão no primeiro capacitor, mais a do segundo, mais a do terceiro. Certo? E um capacitor equivalente que a gente define, ele teria aí, faria sozinho o trabalho desses três capacitores. Então, se a tensão dele, que é o V, é a soma dos três, eu vou substituir aqui o V1, quem é? É a carga sobre o capacitor. Estou usando aqui essa expressão lá em cima no começo, no tópico 2. É a carga sobre o V1. Eu aplico aí ao capacitor 2, carga sobre C2 e carga sobre C3. Então, esses três capacitores fazem juntos o que eu defino como sendo o capacitor equivalente, né? Que é um capacitor que armazenaria essa carga Q sujeito a essa DDP V sozinho. Então, eu igualo um sistema equivalente à esquerda com o meu sistema real, que é a soma aí desses três termos aqui. Certo? Então, percebam que a carga aí é igual a todos, Q1, Q2, Q3, que é a carga do capacitor equivalente.
cancela tudo e me sobra essa expressãozinha aqui que normalmente é dada nos livros de ensino médio, sem grandes dramas. Certo? Então aí é associação em série e agora associação em paralelo. Nesse caso aqui, você teria uma carga que vai fluir, certo? Nesse fio, e você vai ter uma carga mais Q1 no primeiro capacitor, mais Q2 e mais Q3, né? Do outro lado aqui, menos Q1, menos Q2, menos Q3, certo? E a carga vai para o outro lado aqui desse raminho de circuito, certo? Dessa porçãozinha. Então agora a carga do sistema como um todo é a soma das três cargas, né? A associação em paralelo serve aí para armazenar mais carga. E a tensão ela é imposta entre esse ponto aqui e esse ponto. E percebam que se esse fio aí for um condutor perfeito, esse potencial aqui ele é o mesmo daqui, esse outro potencial mesmo aqui, aqui e aqui, certo? Ou seja, você tem a mesma DDP em cada uma dos pares de armadura dos capacitores. Certo? Então, a carga do sistema é a soma das três cargas e a DDP é a mesma em todos. Certo? Então, eu vou usar essa expressãozinha aqui, certo? E eu vou calcular cada carga dessa com as tensões. Então, basicamente, a carga, percebam aqui que se eu isolar a carga da definição de capacitância, ela é o produto capacitância vezes DDP. Então, a carga do sistema inteiro é a capacitância equivalente com a tensão que eu imponho no circuito, e é igual a soma da carga do primeiro capacitor, que é C1V, mais a carga do segundo capacitor, C2V, mais a carga do terceiro capacitor, C3V. Monto essa expressão e uso o fato da tensão em todos os capacitores, 1, 2, 3, e o capacitor equivalente que poderia substituir todo esse sistema aí, são todos iguais. Corta todos os V's e me sobra a capacitância equivalente série e a capacitância aqui equivalente paralelo. Tá? Então, esses são os dois resultados aí elementares de associação de capacitores. Certo? Eu fiz aí para 3, mas você facilmente generaliza isso aí para uma quantidade qualquer de capacitores. Tá? Então, e é o contrário do resistor, né? Que o pessoal está mais familiarizado. E aí, definir o que é capacitância, sei associar capacitores, a gente pode aí agora calcular capacitância de sistemas aí elementares. Bem, eu vou fazer já nesse vídeo esse primeiro exemplo, que é o cálculo de capacitância de um capacitor de placas paralelas. Tá? Então, ele é o mais simples possível. Vamos dizer, o toy model aí de qualquer pessoa que está começando a estudar capacitores. Então, imagine que tem um par de placas paralelas. Essa placa aqui é carregada positivamente. Eu tenho essa outra placa carregada negativamente. Certo? Eu vou supor que eu tenho aí essa área A, que é igual nas duas placas. E elas estão distantes de uma distância D, bem, que é bem menor do que a distância dessas placas. Ou seja, essas placas podem ser supostas infinitas. Tá? A dimensão delas é muito maior que esse Dzinho, então está muito encostadinho. Certo? Nessa situação, a gente tem que o campo elétrico ele é perpendicular a cada uma dessas placas aqui. Ela sai perpendicular dessa placa e cai aí perpendicular na outra placa. Certo? Além disso, o campo também ele é uniforme. Então, isso aí facilita muito as contas. Então, usando a ilha de Gauss, é um exercício bem trivial aí de cálculo de campo elétrico. E sempre nesses casos é importante você saber calcular campo elétrico para conseguir calcular uma DDP, para conseguir calcular uma capacitância. Sempre aí essa é a fórmula que acaba sendo utilizada. Então, dado esse campo elétrico aqui, sigma sobre ε0, onde sigma é a densidade superficial de carga. Vou trocar esse sigma por carga sobre área, certo? Esse aqui é o campo elétrico.
Como o meu campo ele é uniforme, né, a tensão ela é basicamente uma integral de E dl, o campo é constante, fica um produto campo vezes distância. Então fica E vezes D. Tudo bem? Substituo o campo elétrico aqui, reciclo esse resultado aqui de cima, vem para cá, né? E uma vez que eu chego aqui nessa expressão, basicamente calcular a capacitância é isolar a razão carga sobre tensão. Tudo bem? A carga está lá direito, a tensão está ali, então passa a tensão para a direita, né, diferença de potencial, fica com capacitância e esse A, ε0, vai para o numerador e o D vem para o denominador e chega aqui nesse resultadozinho aqui, que é a capacitância de um sistema mais amigável possível, mais simples de todos, a capacitância de um capacitor, placas paralelas, sem dielétrico. Tá? Então tem vácuo aí, e a permissividade elétrica então, desse material é o ε0. Coisas interessantes para a gente perceber já de cara. Perceba que quanto maior as dimensões, ou seja, em especial a área, né, quanto maior a área dessa placa, maior a capacitância, certo? Então você já vê que um capacitor grande de maior área vai ter uma capacidade maior de armazenar carga elétrica, certo? E por outro lugar, a gente tem que ter uma pequena, para ter uma capacitância relevante, né? Uma pequena distância aí entre placas. Então tem que ser duas placas muito próximas e de grandes dimensões para a gente ter uma capacitância relevante, certo? Então é isso aí que a gente tem por esse vídeo. Vamos voltar no vídeo a seguir, calculando capacitância de capacitores agora, não mais tão simples quanto isso, mas de formato esférico e cilindro. Te espero lá, até já!